Olá a todos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. A graça e a paz do Senhor a todas as pessoas que tiverem condições de ouvir essa pregação, essa palavra. Nós vamos examinar nesse vídeo, nesse áudio, o comportamento da igreja, da instituição evangélica na atualidade. Nós vamos procurar discernir o que levou essa má fama que atualmente os evangélicos conseguiram construir no decorrer dos últimos anos, que vem cada dia mais piorando e perdendo o significado do que é ser evangélico, tanto no trato da religião quanto no trato da servidão ao Deus, ao único Deus criador de todas as coisas. Meu nome é João Mozan, sou evangelista. Esse canal ele tem uma forte tendência para assuntos de eletrônica, mas eu não posso me omitir da minha principal responsabilidade de estar aqui nessa terra, de influenciar, de pregar, de anunciar a palavra de Deus, tendo a consciência de que jamais, em momento algum, a palavra de Deus tornará vazia. Ela vai fazer primeiro o que agrada ao coração de Deus. Pode não fazer o que me agrada, pode não fazer o que lhe agrada, mas ela vai fazer o que agrada ao coração de Deus. Então, nessa disposição e com essa consciência, nós vamos examinar a igreja evangélica da atualidade, o que levou a gente ficar desse jeito assim, metido na política, atolado na lama, atolado na mentira, e até o ponto de apoiar essa pessoa desequilibrada que atualmente ocupa a presidência da República do Brasil. Vamos examinar aqui um trecho da Bíblia Sagrada e entender o contexto daquela época e transferi-lo para a atualidade, porque o ser humano é de um jeito só, independente do tempo. Ele continua sendo ser humano, pode ter tecnologia ou ausência dela, mas ele continua sendo ser humano. Esse primeiro trecho que eu vou ler encontra-se no Evangelho segundo escreveu Mateus, aquele que era publicano, cobrador de impostos, mas depois que começou a seguir Jesus passou a ser o evangelista Mateus. Mateus capítulo 23, versículo 16, está aí na sua frente, bem aqui, olha, o versículo 16, vamos aumentar um pouquinho a tela. Diz assim a palavra do Senhor: Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Versículo 18: E dizeis: quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é o maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. Quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Bem, claro que dentro do contexto judaico, você tem que entender que o juramento era imperativo naquela época, porque para se resolver uma questão, fazia esses juramentos. E os principais sacerdotes, os intérpretes da lei, eles tinham a responsabilidade de transferir para o povo, para a massa, que inclusive não sabia, a maioria não sabia ler, a interpretação correta desse, daquele outro ponto que não ficasse tão claro. Então, passou a virar moda essa interpretação que Jesus combate na presença dele. Jesus combate incisivamente, mostrando que está errônea, que está errada essa interpretação. Eles estavam atribuindo maior significado à coisa que estava no lugar do que o lugar que dava condições para a coisa estar ali. Então Jesus reprovou essa interpretação, pois ele dizia que a oferta era superior, o ouro era superior. Então isso trouxe muitos problemas. Dentre eles, facilitou de uma forma assim escandalosa o certo enriquecimento de alguns sacerdotes. No livro de Atos você vai encontrar um certo levita que faz uma grande oferta. Fica difícil de entender aquela oferta ali, porque o levita, ele não tinha herança. A herança dele era o Senhor. Então ele não tinha bens materiais. Mas lá em Atos, nós vemos um levita que faz uma oferta significativa. De onde esse levita conseguiu dinheiro? A explicação que nós temos para justificar essa grande oferta que aquele levita deu é exatamente essa interpretação aí. Pois essa interpretação fazia com que
a coisa, o ouro, a oferta fosse mais significativa, e com isso as pessoas davam mais valor para a questão da oferta, mais valor para a questão do ouro, mais valor para a questão do material que era depositado, e isso fazia com que afluísse grande quantidade de interesse para aquele ponto. E as pessoas, quando queriam pedir perdão, quando as pessoas queriam demonstrar o quanto elas honravam a Deus, traziam grandes quantidades de ouro, grandes quantidades de oferta, e o que sobejava ficava para os sacerdotes. O que sobejava ficava ali entre aqueles, os maiorais. E essa é a única explicação que nós encontramos para aquela grande oferta que um levita faz lá no livro de Atos. Pois bem, mas essa interpretação, ela aconteceu exatamente por esse objetivo, com esse intento escuso, de que as coisas, o material, fosse mais ganhasse mais significado que o ambiente que provia o significado para o material. E essa interpretação Jesus combate, deita por terra ela, para que as pessoas pudessem ver o que era mais importante: o santuário ou o ouro que é colocado no santuário, o altar ou a oferta que era colocada no altar. Então essa interpretação viabilizou que houvesse um certo enriquecimento dos sacerdotes por essa prática. Eles olhavam para a coisa no lugar do ambiente que dava propriedades para a coisa. Pois bem, com isso, aí fica fácil de entender o interesse dos sacerdotes em manter uma interpretação dessa. Aí Jesus combate, mostrando que não é assim. Bem, vamos trazer para a atualidade. Muitas coisas ficariam escandalosas demais se fossem imediatamente interpretadas erroneamente pelos tais líderes da atualidade. Então, quando uma das artimanhas que o poder das trevas tem é desviar o nosso olhar do assunto principal, que aqui nesse texto que eu li, o assunto principal estava sendo modificado. O altar era mais importante, o santuário era mais importante, mas desviou-se o olhar para a coisa colocada nesses lugares. Para quê? Para que essas coisas recebessem mais interesse, fossem mais significativas, as pessoas trouxessem mais, e com isso os sacerdotes, os líderes da época, eles passavam a ter certa gordura de tanta oferta, de tanto ouro que era colocado no altar e no santuário. Pois bem, hoje não é diferente. Hoje a igreja, ela, no lugar de olhar para as coisas principais, ela conseguiu desviar o olhar da coisa principal para uma coisa secundária. Desse modo, certos interesses escusos, certos interesses de pessoas falsas, de pessoas malignas que assumiram o poder de influenciar a igreja. Lembre-se, faça uma seguinte distinção. Existe a igreja, a noiva do Cordeiro, que ela é imaculada, e ela está sendo adornada e preparada para o seu noivo. Essa daí não é essa especificamente que eu estou me referindo. Eu me refiro à instituição. A instituição, aquela coisa que está no preto e no branco, aquilo que está no papel, aquilo ali que disse que é o certo, mas nós bem sabemos que não é o certo. A instituição, preste atenção que eu vou lhe dizer. Então, como é que foi que a igreja conseguiu chegar a esse quadro atual desses líderes riquíssimos, dessas igrejas riquíssimas? Como isso aconteceu? Sendo que quando a gente vê a mensagem do Senhor Jesus, por exemplo, deixa eu encontrar aqui Lucas 12, só para você ter uma ideia, esse tipo de pregação aqui dificilmente você vai encontrar. Vamos lá, que está em Mateus, né? Eu vou mostrar aqui para vocês em Lucas capítulo 12, o que diz lá, e que você dificilmente vai ouvir uma pregação dessa em qualquer igreja que seja. Vamos para Lucas, aqui vamos para o capítulo 12, vamos ver uma coisa que estranha na atualidade. Dificilmente você vai ver uma pregação desse tipo nas igrejas da atualidade. Preste muita atenção. Tal, gentios, tem mais pequenino rebanho. Olha, não tem mais, aqui no 32, ó. Não tem mais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens, dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouros inextinguíveis, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então veja bem, como é que a igreja conseguiu
esquecer isso aqui? Eu digo esquecer mesmo. A instituição, como é que ela esqueceu isso aqui e conseguiu-se atualmente ter esses líderes com grandes fortunas mesmo? Como é que pessoas que pregam a respeito de Jesus hoje têm fortunas, são riquíssimas? Essas pessoas, como é que elas conseguiram fazer as pessoas deixarem de observar qual é a nossa missão principal aqui na Terra, que é ganhar almas para o reino de Deus, pregar o Evangelho, viver em santificação, pregar a palavra de Deus, lutar contra o mal, lutar continuamente. Nós não temos descanso, todo o tempo a gente tem que estar lutando, porque à direita, à esquerda, nós temos influência de todos os tipos, então nós temos que lutar. Como é que a igreja deixou de observar a sua principal função aqui na Terra? Porque foi desviada a atenção das pessoas para o que é extremamente grave. Preste atenção. Nós vamos aqui para uma outra passagem bíblica que encontra-se no profeta Ezequiel, capítulo 16. Está aqui, eu tirei a foto da minha Bíblia, mas vamos aqui lá nas Escrituras que você pode testificar. Ezequiel é um profeta maior, está aqui, Ezequiel. Vamos lá para o capítulo 16, do versículo aqui 40, depois, deixa eu me certificar aqui onde é que eu estava, versículo 49, tá? Ezequiel 16, versículo 49, vamos aqui para 49, olha, eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, vamos ler lá na foto que está mais clara, aqui, ó. 49. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Já já nós vamos entender o que significa essa palavra aqui, iniquidade, tá? Soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Eu vou ler novamente. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Soberba, fartura de pão, próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Olha só, querido, todos nós sabemos que os pecados de Sodoma e Gomorra, que tinha ali a pedofilia, a necrofilia, a zoofilia, então tudo quanto é tipo de pecado, filha com pai, filho com mãe, tudo quanto é tipo de pecado tinha lá em Sodoma e Gomorra, as duas cidades que foram extirpadas do mapa. Aí sempre se prega a respeito dos pecados de cunho sexual como se fosse o bicho cabeludo. Eles são, mas eles não são os piores de todos. Mas a igreja iconizou os pecados de cunho sexual como se a igreja é instituição. Preste atenção. A instituição, preste muita atenção. A noiva do Cordeiro sempre ela está numa posição de sem rugas, sem mácula. Você precisa distinguir as coisas. Como que a instituição conseguiu deixar de observar o que é mais importante para observar o que é secundário? Pregações a respeito de Sodoma e Gomorra são feitas aos montes, que esses pecados são reprováveis, são nojentos, tem que ser incisivamente rechaçado, a igreja não pode admitir, não pode aceitar, o adultério não pode ser aceito, tudo isso é verdade e tem que ser pregado. Só que existe pecado pior do que esse, e eu estou lendo para você o que é mais grave do que esse pecado aí. Os pecados de cunho sexuais, ele tem sua relevância, sua gravidade, ele tem o seu escândalo que tem, desculpem, mas existe um pecado que está acima desse no sentido de causar mais estrago a todos. Exatamente, eu acabei de mostrar para vocês, olha, eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. 2 pontos, soberba, fartura de pão, próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Eu estou provando para você que deixar de amparar o pobre e o necessitado é pior do que os pecados de cunho sexuais. Dentro das Escrituras Sagradas, eu estou mostrando para você que você desprezar o pobre e o necessitado é pior do que os pecados de cunho sexuais. Mas a igreja conseguiu levar a instituição a observar esses pecados como os piores de todos. Resultado, olhou-se com mais brandura para o pecado do acudir o pobre e o necessitado, do deixar de acudir. Olhou-se como uma questão de segundo plano. Ou por tabela, por eu ser cristão, eu devo já estar fazendo isso. Se eu sou cristão, naturalmente isso deve estar acontecendo na minha vida. E deixou-se de observar o amparo do pobre e o necessitado. A igreja esqueceu que Jesus veio para essas pessoas.
É a única explicação que nós encontramos para entender por que existem essas igrejas riquíssimas, instituições evangélicas riquíssimas, líderes evangélicos riquíssimos, e ainda há muito pobre e necessitado sem amparo. Aí você vai entender, querido, que quando eu desvio a sua visão para outra coisa, aquilo que é grave passa a ser conformado. Eu passo a conviver pacificamente com aquilo. A igreja nunca, jamais deveria ser um ponto de acumulação de riquezas. Eu acabei de ler para você, em Lucas, aqueles conselhos que o Senhor Jesus nos dá, quando ele diz: vendei os vossos bens. Deixa eu voltar aqui lá para a passagem onde estava. Vamos aqui, Ezequiel, Lucas, está aqui. Cingindo o vosso corpo, está aqui, ó. Vendei os vossos bens, da esmola, fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão nem a traça consome. Então, essas pregações atualmente você não vai ouvir. Você não vai ouvir porque a maioria dos líderes das grandes instituições evangélicas, elas estão acumuladas de riquezas. E elas não se atreverão a fazer uma pregação dessa, não obstante ser a palavra de Deus. Aí você vai ver pregações contra o adultério, você vai ouvir, e olha que o negócio está meio confuso lá, você vai ouvir pregações contra os pecados de cunhos sexuais, e inclusive foram essas pregações que conseguiram seduzir a instituição evangélica a apoiar uma pessoa arrogante que hoje ocupa a presidência da República. Uma pessoa que se levantou dizendo que ia combater esse negócio de forçar as crianças a quererem ser homossexuais, de uma madeira de piroca, kit gay, tudo isso aí seduziu a instituição evangélica. Por quê? Porque ela foi formatada para acreditar que isso era o pior. Em contrapartida, hoje nós estamos vendo o pobre sendo cada vez mais humilhado, as pessoas precisando cada vez de mais amparo, mas elas estão perdendo. Quer se tirar muitas coisas, previdência, tirou-se os direitos trabalhistas, tudo isso para lascar com o pobre mesmo. Agora, como foi que a igreja, porque a bancada evangélica inteirinha apoiou a reforma trabalhista. A bancada evangélica inteirinha, o que tem de Deus ali? O que tem da palavra de Deus? Vamos ser mais condescendentes. Tá, tudo bem, vamos imaginar que esses líderes foram ensinados errados e chegar lá eles vão fazer o que é errado. Mas sempre teve pregadores denunciando. Agora, por que eles não dão atenção? Porque eles também gostam da riqueza, eles gostam da fama, da fortuna. E essas coisas levaram eles a tomar essas decisões estúpidas contra o pobre e o necessitado. Aí eu vou dizer: ei, você está amenizando os pecados de Sodoma e Gomorra? Você está dizendo que são pecados que dá para passar a mão? Não, querido, não estou nada dizendo isso. Eu estou afirmando para você que são pecados gravíssimos. Mas entre esse pecado e deixar de amparar o pobre necessitado, o pior de todos é deixar de amparar o pobre necessitado. Todos nós dizemos: não, por isso que Sodoma e Gomorra, Deus desceu fogo do céu contra elas. Deus desceu fogo contra essa cidade porque o pecado era devastador, era terrível. Só que quando a gente lê aqui em Ezequiel, a gente descobre que era tudo feio quanto se menciona que acontecia em Sodoma e Gomorra. Eu volto a falar: zoofilia, pedofilia, necrofilia, tudo quanto é tipo de pecado que você imaginar tinha ali. Mas aqui está afirmado no versículo 49: eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Soberba, fartura de pão, próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca parou o pobre e o necessitado. Então, por essa razão, elas foram varridas do mapa. Como mais à frente nós vamos ver nos evangelhos, no livro de Apocalipse, nas cartas, nós vamos aprender isso. Então, querido, veja bem, o que levou a igreja a apoiar uma pessoa doente mental, que atualmente eu falo como evangelista, preste muita atenção, eu me responsabilizo pelas palavras que eu estou falando. O que levou a igreja a apoiar um doente mental para estar na presidência da República, achincalhando os pobres? Ele já disse, não faz muito tempo, ele disse que quem gosta de pobre é outro. Ele não gosta de pobre. Preste muita atenção da linguagem dessa pessoa. Como foi que a igreja apoiou uma pessoa que não gosta de pobre? Como foi que a igreja apoiou uma pessoa cheia de preconceitos? Meu querido, por muito tempo, eu tinha um asco relativamente ao comportamento homossexual. E devo continuar tendo. Agora, o que eu não posso ter asco contra a pessoa, porque a pessoa, ela é objeto do amor de Deus. Você que está me ouvindo, você é objeto do amor de Deus. Deus lhe ama. Deus ama o homossexual. Agora, como é que eu vou fazer o homossexual saber que Deus o ama e reprova o comportamento dele? Estando perto dele, eu não posso ficar enojado da pessoa e me afastar dele.
Já falei em muitos momentos que aqui participei e participo de abordagem noturna e tenho que lidar com essas situações. Por quê? Porque essas pessoas são objeto do amor de Deus. E como é que elas vão saber de Deus se eu me enojar delas e não quiser me aproximar delas? Mas foi isso que a igreja absorveu. A igreja escolheu, a instituição evangélica escolheu os pecados de cunhos sexuais como sendo os piores de todo, de tal modo que a sua guarda foi baixada relativamente àquilo que realmente é grave. Porque elas foram arrogantes. Elas tiveram fartura de pão, ou seja, igrejas riquíssimas, querido. Uma coisa impressionante como um amor pelo dinheiro, tudo pelo dinheiro. Diz a palavra do Senhor Deus que a avareza é idolatria, é a adoração da coisa no lugar do Criador. Mas a igreja conseguiu desviar a atenção da maioria dos membros para esses pecados e fazer vista grossa para a necessidade de amparar o pobre e o necessitado. É por isso que você vai ver igrejas riquíssimas. Não tem outra explicação. Assim como houve a interpretação errônea e maligna de dizer que o ouro do santuário era mais relevante que o próprio santuário, que a oferta era mais relevante do que o altar, e Jesus combateu e deitou por terra essa interpretação, hoje a mesma situação. Conseguiram fazer as pessoas olhar para um pecado que é grave, que tem que ser reprovado, mas com esse olhar elas esqueceram da coisa principal, que é acudir o pobre e o necessitado. Quando se levantaram pessoas para fazer isso no Brasil, imediatamente Satanás se levantou para derrubar, porque Satanás odeia o pobre. Sabe por que Satanás odeia o pobre? Porque o pobre é a classe que ainda dá atenção para a palavra de Deus. Os ricos, eles estão cheios de si. Eles acham que não precisam de mais nada. Então Satanás odeia o pobre. Se ele puder esmagar, estrucidar, ele o fará. Por isso se levantou essa situação na nação brasileira, onde a própria instituição evangélica foi utilizada para colocar Satanás no poder. A própria instituição evangélica foi usada para colocar Satanás no poder. Preste muita atenção, eu tenho muito assunto. Eu disse que eu ia falar sobre essa questão da iniquidade. Veja só, essa palavra bem aqui, olha, iniquidade, você está ouvindo? Ela pode ser interpretada como pecado. Ela poderia ser o paralelo de pecado, um sinônimo para pecado. Só que essa palavra ela ganha corpo dentro das escrituras quando a instituição pratica o erro. A instituição institucionalmente estabelece certos erros, certos comportamentos nefastos como naturais, aceitáveis, inclusive como padrão. Eu vou dar um exemplo só para você. Deus criou macho e fêmea, acabou. Deus criou macho e fêmea. Agora a Constituição brasileira já estabeleceu o casamento entre homem como homem e mulher como mulher. Está aí a iniquidade, quando a instituição ela estabelece a coisa errada como certa. Outro exemplo, esse que eu estou acabando de falar para você. A instituição colocou os pecados de cunhos sexuais como sendo os mais graves, a ponto de fazer vista grossa para o miserável, para o pobre, para o necessitado. Institucionalmente, ou seja, a iniquidade está estabelecida quando a instituição passa a praticar algo reprovável pelo Senhor Deus. Então, é dessa forma que vai abrindo espaço para o anticristo. O anticristo é chamado de mistério da iniquidade. O mistério da iniquidade, ou seja, quando as instituições estabelecerem práticas nefastas, malignas, demoníacas, como naturais e como padronizadas. Tá bom, querido? Eu quero deixar apenas esses 23, 24 minutos para você refletir. Esse aqui é o canal João Mozão. Eu sou evangelista de campo. Eu não sou evangelista que senta atrás do púlpito. Eu sou fora da porta. Eu estou fora da porta, passando as humilhações que me convêm para a glória do Deus Altíssimo. Fique com Deus, querido. Deus lhe abençoe e lhe proteja de toda obra maligna. Shalom, Adonai, Barashu, Adonai, Hamei Gorash.